Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por acaso vocês já se perguntaram se existe uma época certa para adubar suas orquídeas? Então vamos lá, que vamos solucionar essa dúvida juntos. Olha essa minha dendróbio bonitinha, né? Aqui tem mais uma que infelizmente vou ficar sem ver o formato da planta. Essa é uma LC Red Impress LC Sheilo Compton. Então são duas misturinhas. E olha só o que aconteceu. Lá na mãe, quando eu mostrei o orquidar da mãe, eu mostrei essa daqui aberta. Só que eu vi a minha, tava dias para abrir. Aí o que aconteceu? As céfalas e as pétalas todas grudadas. Somente... Ai, eu nem sei o que eu tô mostrando. Somente o labelo. Aí já quebrei ela, pois não tinha o que fazer. Mas aqui já tem uma espata lindona. Que vai... Deixa eu ver se mostra. Não vai aparecer, eu acho. Enfim, essa espata já está com filhotes também. Hoje, então, passando aqui para mostrar para vocês, então, se existe época ou não certa de adubar uma orquídea. Então, eu pensava que existe. Eu pensava. Mas aí, vocês sabem que eu adubo muito pouco as minhas plantas. Aí eu percebi que eu acho que eu preciso adubar um pouco mais elas. É porque elas estão sempre liberando, aproveitando os nutrientes, né? Por exemplo, uma cimbídio. Então, agora ainda ela está à tona. O que ela tem de brotos para se desenvolver, a floração também. Alguns dendróbios, né? Esse daqui não aparece as raízes. Esse aqui acho que é o londigese, se eu não estou equivocada. Tem essa epicatleia, por exemplo, também, que está desenvolvendo aqui haste floral. Então, nós percebemos que as orquídeas ainda estão acordadas, algumas, né? Esse pidêndrio, por exemplo, olha as raízes, o viço da brotação. Então, significa que elas estão crescendo, né? Algumas, por exemplo, esse tipo aqui de catleia, elas ficam meio que dormentes, né? Depende muito da época. Então, geralmente, não temos uma só planta. Olha aqui um brotinho. E depois esse broto já vem raízes novas. Então, como eu falava, eu acho que eu já falei até num vídeo, né? Para ficarmos atentos às raízes, olha lá as pontinhas das raízes. Porque geralmente uma planta dorme depois da floração, né? Nem todas. Algumas estão sempre ativas. Nós não temos uma planta apenas. Sempre temos uma ou mais espécies e principalmente que dão flores ao longo do ano, em todos os meses, certo? Então eu aqui, olha, essa daqui eu considerava, por ela não ter ponta de raízes acordada, olha. Tem várias pontas de raízes, mas elas não estão verdinhas. Mas e o broto, né, que ela está se desenvolvendo aqui bonita? Então, eu preciso dar uma adubação correspondente a essas plantas, certo? Eu tenho, então, o costume, nessas que eu amarro, então, nos nós, por exemplo, essa daqui tá dormindo ainda, parece que os brotos estão desenvolvendo, mas não. Eu coloco, então, esses trouxinha que eu mesma faço. Olha, essa planta aqui, ela tem um brotinho. Acho que não vai dar pra vocês verem, mas é esse broto aqui. É que tá pegando lá no fundo, né? E as raízes, olha as pontas. Vamos lá focar aqui. Então, olha a ponta das raízes. Elas estão acordadas. Ai, não vai querer focar a bicinha, né? Então, ó. E com isso, elas vão terminando de
entre aspas, comer então o adubo que elas tinham, e muitas começam a amarelar. Geralmente começam a amarelar e cair as folhas depois da floração. Isso significa que elas estão gastando a sua energia então para se recuperar ou da floração ou porque ela está emitindo raízes novas e brotos novos, tá? Então eu vou mostrar para vocês, algumas eu já coloquei, olha, o farelado aqui em cima, mas eu vou mostrar então outras e como eu faço. Então não existe uma época certa. Olha que linda. Tem uma moradora aqui, não sei se vocês vão conseguir ver ela. Olha. Olha isso. Mexi na teia, ela pensou que era então algum bichinho. Então vamos lá. Qual é o adubo? Qual é o melhor adubo, Hilda, para as plantas? Eu uso então, é o que eu tenho aqui, inclusive já tá velho. Como eu uso 2, 3 vezes por ano, ou eu quando eu faço um replante, aí eu uso, né? Eu coloco. Então eu uso o Basacote. Alguém me perguntou, Hilda, mas faltou falar o que é o Basacote. Basacote. Então é um adubo de liberação lenta. Com em contato com a água, gente, vocês relevem minhas unhas. Jardinagem é isso aí. Então, o Basacote, Osmocote, eles são adubo de liberação lenta. Em contato com a água, essa película aqui, ela vai absorvendo e vai deixando o líquido que tem lá dentro com o tempo. Quando você começar a apertar, depois de 6 meses, se você apertar e eles estourarem, como for fazendo barulhinhos de casca de ovo, por exemplo, é que ele já não tem mais nutriente nenhum, tá? Então, esse daqui é bom colocar porque você não vai ter o trabalho de readubar ele durante no mínimo 6 meses. Olha que legal, né? Dizem que até 9 meses ele aguenta. E esse pozinho aqui é o farelado. Também me perguntaram, mas do que se trata esse farelado? Então, esqueçam o nome farelado. Simplesmente torta de mamona e farinha de ossos. 2 partes de torta de mamona para 1 parte de farinha de ossos. Também a cada 3, 4 meses vocês vão adubar, dependendo de onde vocês deixam as orquídeas de vocês. Se ela só debaixo do sombrito, então se chove muito, precisa ser adubada antes, a cada 2 meses. Se não, a cada 4, 5 meses. Eu geralmente coloco os 2 juntos. E se eu ver que tem necessidade, aí eu coloco a torta de mamona, farinha de osso separado depois no vaso. Então eu faço as trouxinhas assim, olha. E aí eu deixo um cordão barbante mais comprido, aqui é tecido de algodão, bem fininho. Se você não tem, porventura, como é que é o nome daquele tecido? Voal ou tule. Aí você pode usar um tecido aí bem fininho. Isso aqui é até um lençol, olha isso. Aí ele vai molhando e pode deixar assim. Porque aí encharca e vai aos poucos, bem pouquinho pingando na raiz. E as plantas amam. Esse azul, então, é o Peters. Olha, de tão velho que tá aqui comigo que já tá derretendo. Tem problema? Não, não tem problema. Peters, qual é o Peters? Gente, Peters não é a marca, é o tipo de adubo, tá? Essa formulação é 20-20-20. O Basacote eu não tenho certeza, mas parece que é o 20-20-20 também. Esse eu diluo na água, uma colherzinha de chá. Se vocês têm essas medidas, é bom guardar, né? Nunca se sabe quando ela vai fazer falta ou não. Esse aqui é da torta de mamona, tá? Então, essa medida aqui em 1 litro de água. Não precisa ser bem cheia. No meu caso, como ele derreteu, eu não posso colocar, né? Porque senão vai ficar o dobro mais forte. Então, eu vou medir aí uma quantidade, metade dessa... Não é tão grande, olha, a ponta do dedo, mais ou menos. Então, não é uma medida tão grande. Então, esse aqui eu vou dosar melhor, por conta que ele tá derretido. Então, com isso pode estar excesso de adubação.
Ah, eu quero adubar quanto mais as minhas plantas para que daí a planta não vai absorver, né? Gente, desculpe aí, é que a Rafaela está me incomodando, tá? Então, vocês vão colocar um excesso de adubo. Eu tenho 3, 4 tipos de adubação. Eu coloco segunda, terça, quarta, quinta. Esses adubos, daqui 15 dias eu coloco de novo segunda, terça, quarta, quinta. Todos esses adubos. Bom, se você está seguindo a tua recomendação aí do fabricante ou de alguém que te instruiu, tudo bem, tá? Como eu sempre falo no meu cultivo, esse é o meu jeito de adubar o meu cultivo. Vocês verem aí, sempre eu tenho flores. Haste, então, da Epicatleia, da Twinkle, acho que é assim que diz, a Epidendro, não tá focando bem, a Laélia, Epidendro, enfim, vocês sabem que sempre eu tenho flores, não é aquela exuberância de flores, mas dá para o gasto. Me sinto feliz com elas, até porque algumas estão na fase adulta agora, né? Então, não adianta vocês quererem adubar, colocar um monte de adubo, que a planta só vai absorver aquilo. Por exemplo, você tem aí no seu almoço, você tem uma mesa cheia, farta, tem de tudo que você mais gosta e até o que você nunca comeu. Aí você vai colocar algumas porções de cada coisa para você comer, ou você vai pegar a sua comida predileta e vai ser aquilo. Teu estômago não vai aguentar comer toda aquela mesa farta. É só o necessário que você consegue, né? Então, é isso que acontece com as plantas. Muita gente pensa que adubando em excesso, a planta vai vir num popular linguajar, vai vir com um estouro, encher de brotações, encher de flores e aquela coisa mais linda. Não adianta, porque ela só vai absorver o que é preciso para ela, tá? Então, basicamente aqui o meu adubo, que eu vou adubar hoje, então julho, dia 15 de julho, é a minha adubação. Eu adubei, acho que foi em fevereiro, se eu não estou equivocada. Eu vou deixar aqui na capa final, né, o vídeo então da minha adubação que eu fiz aí. Eu não lembro se foi adubar sem vídeo ou o que foi que eu fiz. Eu vou deixar aí na capa final, tá? Para vocês saberem. Então, basicamente, o que eu uso para as minhas plantas, já me perguntaram bastante. Então, é o Basacote, as bolinhas verdes. Basacote é o tipo de adubo, tá? É adubo de liberação lenta. E o orgânico, esqueci de mencionar que esse aqui é orgânico. Por quê? Porque é de casca, osso, farinha de osso e torta de mamona. Se vocês quiserem incrementar aqui colocando um pouquinho de... Só que aí vocês vão ter que misturar tudo, né? 2 partes de farinha de torta de mamona, 1 parte farinha de osso. E aí vocês podem complementar com canela, com pó de café, apesar de que eu acho que isso não vem ao caso, porque já tem aqui o suficiente, tá? Nessa mistura aqui já é o suficiente, é o que eu disse para vocês. Não adianta uma mesa farta com todos os tipos de comida, sendo que você não vai conseguir comer mais que um prato de comida, né? Mesmo que você exploda de tanto comer, não vai ser o suficiente, vai te fazer mal. É isso que acontece com a comida, entre aspas, a comida das suas plantas, tá certo? Essas trouxinhas, algumas eu vou amarrar, então, onde que precisa ser amarrada. Outras eu vou colocar nos vasos ou do ladinho, dependendo do tipo de substrato, que aí, conforme vai molhando, também não vai vazar por dentro do substrato, tá? Gente, eu espero ter tirado algumas dúvidas. Espero que vocês possam aproveitar, de fato, um pouco desse vídeo, tá? Não esqueça de deixar o teu joinha. Clica na tela final e até o próximo.